Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente! Isso mesmo, para começar a noite animada, eu estou falando aqui de Araçatuba, do Seminário Integrateia, sobre autismo. Muitos palestrantes maravilhosos. O Outspod está aqui como um podcast parceiro. E eu vou o quê? Capturar todos os palestrantes, sequestrar e trazer aqui para um bate-papo. Né? E para a gente levar informação gratuita e de qualidade para vocês aí. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu joinha, curte, comente, compartilhe e participe com a gente disso aqui, né? Quanto mais movimentação a gente tiver, mais o YouTube vai entender a relevância e entregar para mais e mais famílias. E é tudo isso que a gente espera. Esse é o nosso propósito, né? Fortalecer aí nossa rede de apoio. E o nosso bate-papo hoje é um tema inédito aqui no canal. Ainda não tinha conversado sobre isso. Musicoterapia. E aí, a nossa convidada separou diquinhas práticas para os pais, né, de como replicar isso em casa, como a música pode ser um aliado no tratamento. E aí, para esse bate-papo, dei umas boas-vindas para minha convidada, Simone Favari, uma salva de palmas. Obrigado, Mirela. É um prazer estar aqui, falar da musicoterapia, que é minha grande paixão. Muito obrigada. Eu queria começar te perguntando sobre a questão o musicoterapeuta e a formação. Qual que é a diferença assim, de uma aula de música para uma musicoterapia? Né? O que distingue um do outro? Essa pergunta é muito importante. Nós fazemos, né, respondemos essas perguntas semanalmente, quase diariamente, né? Então é muito importante. Porque a musicoterapia, ela é um campo do conhecimento, é uma ciência, um campo do conhecimento que estuda os efeitos da música no desenvolvimento do ser humano, com base científica, com estudos, né, pós-graduação, graduação. Então você vai ter um olhar diferente dentro da terapia para o seu paciente, que nós chamamos de paciente, né, e nós estamos dentro da área da saúde. Já a musicalização utiliza a música, a potencialidade da música, né, Mirela? Quando a gente fala de música, a gente tem um potencial muito grande, mas com o fim na música, com o fim educacional. Então a criança vai aprender a bater palmas no ritmo, né? Ela vai aprender a cantar com uma entonação melódica, com afinação. Ela vai utilizar os recursos que a música tem para o fim musical. E a musicoterapia, ela não é o fim, não tem um fim musical, e sim terapêutico. Quando você olha para o seu paciente e uma criança não canta afinadamente, mas ela responde à troca de turno, a atenção compartilhada, isso já está, eu estou ganhando já as demandas daquela sessão. Então a gente tem um olhar muito mais amplo dentro da musicoterapia do que da musicalização. Mas deixando bem claro que a musicalização também é muito importante para o processo das crianças também. Sim. E a aula de música, né, como você fez a pergunta, a aula de música, ele vai aprender a tocar um instrumento musical, certo. Especificamente crianças típicas ou atípicas, né? Então, na aula de música, ele vai sentar no piano, aprender as notas, vai desenvolver aquela habilidade musical no piano, ou no violão, ou na bateria, ou um instrumento, né? Às vezes o canto. E já na musicoterapia, nós não temos essa obrigatoriedade. E sim, a gente vai envolver essa criança musicalmente. Então, a gente utiliza de experiências musicais para capacitá-las, né? Para desenvolver essas habilidades delas. A música acaba sendo um meio, um instrumento para que determinadas habilidades sejam adquiridas, né? Através da música, às vezes pelo engajamento, né? Expressão, enfim. Aí a gente vai falar de todas essas habilidades aí que podem ser trabalhadas, mas com esse fim terapêutico mesmo, né? Exatamente. E que curso que faz para ser uma musicoterapeuta? Sim, então, hoje no Brasil, Mirela, nós temos a graduação de musicoterapia, né? Graduação. Mas como não tem muitos musicoterapeutas, eles estão, né? Nós estamos ainda captando, né? Para poder
atender toda essa demanda. O MEC autorizou a pós-graduação, mas também não pode ser online, porque você precisa de estágio. Então, tem essas duas maneiras que você vai estudar, né, com estágio, estudar a anatomia do cérebro, compreender como funciona cada região, compreender tudo aplicado à musicoterapia. Onde a música é ativada dentro do nosso corpo, como reage, né? Porque tem um efeito iatrogênico também. Então, que é efeito? O que é? O efeito iatrogênico é aquele efeito que você, quando você escuta uma música, vou falar um exemplo. Uma criança, ela está escutando uma música e ela desregula. Por quê? Porque aquela música com certeza atingiu a memória musical dela, ou a memória de atenção, daquele certo momento que fez mal para ela. Então, iatrogênico é aquele efeito que faz mal para a pessoa. Então, se você é um musicoterapeuta que estudou sobre o assunto e que compreende esse universo, você para na hora a intervenção do que você está fazendo. Então, na formação, nós estudamos, né, matérias específicas ligadas à saúde, ligadas à musicoterapia, e nós também precisamos de estágio. Então, para ser musicoterapeuta, nós precisamos de formação, graduação ou pós-graduação, e depois aí, né, continuar estudando para sempre entregar para o seu paciente algo melhor. Você sabe que, assim, eu amo música, né? Sempre fui uma pessoa... Eu sou formada em piano, gosto de dançar, escutar música alta, enfim. Eu curto muito. Tudo que eu faço tem música envolvida. E meu filho, eu nunca consegui me valer da música como uma forma de qualquer tipo de aprendizado. Então, antes de eu saber do diagnóstico do Arthur tem 6 aninhos, é autista, eu tive diagnóstico com 2 aninhos. Eu achava assim, ele não gosta de música, eu pensava. Porque todas as minhas tentativas com musiquinhas, né, de ensinamentos, era imediatamente rejeitado, né? Depois, com o diagnóstico, entendendo as questões sensoriais dele, né, e do processamento auditivo. A gente ainda não fez o exame do processamento auditivo mesmo completo, porque ele não tem a idade para isso. Uhum. Mas aí eu vou falar de uma forma leiga, enquanto mãe. A impressão que eu tenho é que alguns timbres, alguns tons, não sei dizer, mas chega desafinado pro Arthur. Aquela música não chega no ouvidinho dele da mesma forma que chega na minha. Então, ele não tem o incômodo de barulho de ambiente, de pessoas conversando, de carro passando. E, às vezes, determinada música, mesmo baixinha, ele fica assim, ai, mamãe, tira essa música. Né? Ou então, assim, tá alta, baixa a música. E não tá alta. E então, assim, eu não consegui, ele não curte, né, ambientes com música tocando, ele fica ali, mas ele se irrita mais fácil, ele cansa mais cedo, né? E é um negócio que eu, em casa, tive que parar todo o meu jeito ali de ser, né? Vamos dizer, me adaptei a fones, vivo de fone, foninho, para continuar ouvindo a minha música, mas para ele eu não consegui ainda acessá-lo. Uhum. Na escola tem aula de música, né? Todas as crianças amam, menos o Arthur. E o professor sempre com muita dificuldade de acessá-lo. O Arthur usava os instrumentos para ficar só construindo coisas. E não utilizava de forma funcional, né? Agora ele está minimamente aberto. Minimamente, mas eu ainda não consegui identificar uma melodia confortável. Ainda não consegui. Mas está se abrindo mais. Esse ano foi a primeira vez que ele participou da festa junina. Ele, de fato, ele dançou. Né, ficou cantarolando, era a música do Balão Mágico. Pra gente tá sendo muito novo essa nova reação assim do Arthur. E aí, porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma não é falsa impressão. A música ela funciona para a grande maioria, mas tem aqueles que com essa dificuldade. É possível também fazer o tratamento com essa criança? Sim, com certeza. Mirela, e aí você falando um pouquinho do seu filho, entra a musicoterapia para atuar e ajudar. Né, encontrar caminhos. Então, uma criança que chega para nós com essa sensibilidade auditiva para determinados sons, o que a gente vai começar? Nada. Na verdade, para nós, o silêncio também é música. Então, a gente vai chegar sempre com uma tonalidade mais baixa, um envolver. Primeiro, você vai conquistar, que é, né, aquela afinidade dele sentir confiança. E aos poucos, a gente vai capacitando o Arthur para poder enfrentar. E isso tem também um pouco a ver, Mirela, da identidade sonora.
que chama ISO. A gente utiliza muito. Quando a pessoa chega, olha, Simone, eu gostaria de colocar o meu filho na musicoterapia. Ele vai aprender a cantar? Ele vai aprender a tocar? Não. A gente faz uma entrevista com os pais. Como foi a sua gestação? Como foi o início, né? Se a criança tem 2 anos, que foi o diagnóstico dele, até 2 anos, como foi? Então, essa parte sonora, mas não só do Arthur, e sim de toda a família. Nós coletamos essas informações que são muito importantes para nós. E aí a gente vai fazer um plano terapêutico. Se o Arthur tem essa dificuldade, a gente vai zerar. A gente vai capacitando ele passo por passo. Eu vou dar um exemplo. Tem uma criança que eu atendo. No início, ela aceitava, né, um pouco mais tranquilo. Chegou no meio do processo, depois de 1 ano, ela não aceita nada. Nada, nenhum som. Aí a mãe chegou, Simone, o que eu faço? Nem em casa ela consegue. Então, eu falei, mãe, vamos retomar, voltar para trás. A gente vai prepará-lo para enfrentar, abrir canais de comunicação, tentar colocar a sonoridade. Porque às vezes, Mirella, as crianças se incomodam muito, né? E não só. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tenho essa experiência muitas vezes. Quando eu entro no carro e não é a música da minha identidade sonora. Por quê? Porque eu não gosto. Então, eu vou desligar, me incomoda. Às vezes, o que é? Aquele arranjo que a gente chama, né? Aquela harmonia, aquela melodia. E, às vezes, é o gosto dele mesmo, né? Às vezes, tem criança que curte muito MPB, jazz. Eu tenho um paciente que curte jazz. Então, assim, pacientes TEA mesmo que tem essa... Então, a gente tem que saber compreender, né? No caso do Arthur, é começar do zero, ir devagarzinho, oferecendo, tentando ver quais são as possibilidades. E, na verdade, o próximo passo vai depender dele, né? Para ir no caminho, dessensibilizando para poder, né, estar. Às vezes, na escola... tem muito estímulo visual, sonoro, né? Então, dentro da aula de música vai ter várias crianças se movimentando, o professor, os instrumentos muito fortes. Se não é um instrumento, é o violão. Se não é o violão, são os tambores. E fora que todo o contexto escolar tem muita sonoridade. Aí, eu não sei na escola onde ele estuda se tem o sinal. O sinal é super, né? Pã, é agressivo. Então, você imagina uma criança... o TEA tem muito, mas o transtorno do déficit de atenção também tem uma certa irritação, né? Auditiva. Então, incomoda demais. Tem também? Eu não sabia, não. Tem. Então, incomoda demais. Né? Eu sei porque o meu filho tem déficit de atenção, nível 2. Então, dependendo da sonoridade... E ele já chegou a relatar, mamãe... Quando eu estou perto do sinal da escola, quando vai trocar, né, quando sai do intervalo, me incomoda, né? Então, assim, a gente também tem que entender o mundo já, Mirella. Nós vivemos um mundo muito sonoro, né? Então, às vezes até os médicos recomendam, olha, para acalmar, baixar um pouquinho o estresse, vai para o campo, porque lá vai ter o som natural. Então, assim, isso faz com que retome, a gente faz aquele, né, deletar um pouquinho tudo aquilo que a gente conheceu, que a gente vivenciou, para o corpo abaixar, né? Aquela adrenalina e tal. E aí a gente consegue conectar novamente. Por isso que eu falo, começa do zero. Super recomendo. A musicoterapia não é somente para as pessoas que gostam de música, é para as pessoas que não gostam nesse caso. Por isso da importância de ter a formação, de saber, né, qual é o próximo passo. Porque se eu for, né, eu fui muitos anos professora de música em escola, e me incomodava um pouco assim, eu olhava algumas crianças que tinham, né, uma sensibilidade, e aí eu ficava pensando, o que fazer, né? O que fazer? Aí tem os abafadores, tem, né, dentro do TEA. Então, uma dica que eu dou, ter esse olhar amplo, né? Começar em casa, deixa baixinho, não consegue? Deixa baixo, como você fez, uma adaptação. Porque vai chegar num ponto que ele vai, né? Ele vai perceber, ele vai, né, vai perceber a necessidade da música. Da música. Porque isso é natural. E tem muita gente, Mirella, que vai para musicoterapia e não canta nada. Vai para musicoterapia e não toca nada. Então a gente fala
que nós temos 4 métodos. Então, um deles, que inclusive vou falar na palestra, um deles é um método receptivo, que você, na verdade, recebe a música. Pode ser de forma tocando um instrumento, eu tocando para o meu paciente, ou às vezes até colocando, né, no YouTube, em alguma plataforma, de maneira muito baixa e às vezes bem 1, 2, 3 minutos ou 1 minuto, começando de pouquinho, sabe? Para poder ele dessensibilizar isso, né, exatamente. aumentando a tolerância, né? Exatamente. O que eu percebo do Arthur não é a música por si só não tem apelo para ele. Então, não se interessa. Se ele puder ficar num ambiente que está sem música, para ele é melhor. Mas ele fica, tá? Mas ele não tem o interesse de música, assim, né? E aí, o que eu tenho tentado com ele, dentre 1000 tentativas que eu fui fazendo, né, o tema. Então, às vezes, o Arthur tá naquela fase, moleque, que Exatamente. acha, assim, tudo que é arte, que é proibido, que fez de bagunça, ele se mata de dar risada, né? Assim, então, músicas que, sei lá, fala alguma bagunça, alguma arte, alguma coisa doida que alguém fez. Então, esse apelo da letra engraçada, né? Ou que fale, tipo, ele gosta muito de dinossauros. Mas também, isso, por exemplo, eu pensava, ama dinossauro, vamos cantar música de dinossauro. Não, porque o interesse dele é dinossauro e não a música, então ele brinca com o dinossauro. Então eu não consegui só pelo tema. Ele não compreendeu ainda a função, né? Não, isso da música em si, né? Então, às vezes, eu tenho tentado essas associações positivas da música com algo que ele já gosta, para, né, o cérebro dele identificar como situações positivas. E aí, uma das coisas que... A primeira porta de entradas pra gente foi joguinhos. Ele já tá maiorzinho, joguinhos de computador. Em casa, eu nunca fui de usar tablet, TV, essas coisas. O Arthur, ele não eu não tenho problema com isso em casa. E o joguinho tem sempre musiquinha. Isso que eu ia perguntar. E ele, assim, o volume? Ele deixa lá, fica tranquilo. alto. Às vezes tem hora que eu passo lá e assim, Arthur, baixa o volume, meu filho. Ele quer jogar os joguinhos com volume. Então, até mesmo que se ou música, ou os barulhinhos dos jogos, que né, pulou o bichinho, atirou, fez isso, construiu, ele quer com o volume. E ele briga comigo por isso, que eu fico assim, filho, põe no silencioso, você tá só jogando. Não, mamãe, não dá pra jogar só no silencioso. Porque acho que pra ele aquela ação e movimentação do jogo tá ligada com aqueles sons. Sim. E ele fica numa ótima. E então aí foi assim, aí eu comecei a procurar dos joguinhos dele na internet, tipo, qual que é essa música? Quem que canta? Onde que eu acho? Sim. E comecei a fazer uma listinha no Spotify, tentar colocar baixinho no carro para ver se ele associava, né? Algumas sim, outras assim, mas não também para ouvir, ainda não achei um negocinho muito legalzinho, uma música, porque desses joguinhos dele nesse caso eram mais sons, enfim, mas fui tentando por essa parte. Não, foi uma porta de entrada para mim, o joguinho. Porque é algo que ele gosta muito, o jogo, aí tem aquele desconforto, mas aquele momento é muito legal. Abriu a porta de uma associação positiva, né? E aí, a partir dos jogos que eu comecei a ir tentando. Hoje ele tá... Não tem uma música... Assim, agora nós temos uma música em inglês do TikTok, que bonitinho, porque eu tenho umas priminhas maiorzinhas que fazendo as dancinhas lá, e ele não podia se importar menos. Não, ele detesta, mas ele ficava à parte. E aí, agora ele gosta de uma musiquinha em inglês, que viralizou, coisa mais fofa. Não vou cantar aqui porque vai ser ridículo, eu não vou passar esse bafão todo aqui, ninguém merece. Mas... E aí, as priminhas estavam fazendo a dancinha, ele nunca participou daquilo, aí ele foi lá... Agora, eu tenho uma música também do TikTok. Ele tá começando assim, já. De inserir o social, o contexto. Aí as priminhas, né, assim, você tem que... O Arthur não tem nada dessas coisas, não tem o aplicativo, não tem... Sim. E aí, porque eu falei pra ele, filha, essa musiquinha é do TikTok, ó, que as meninas que ficam dançando... Aí elas, Arthur, vamos colocar então a sua musiquinha. Aí ficou fazendo coreografia, ele ouviu repetidamente. E quando eu entro no carro, ele pede pra colocar aquela música... Então, ele já está dando função aí, Mirella. Você encontrou já um caminho
para dar essa função, né? E por isso que assim, a gente tem que buscar, às vezes não serão as estratégias convencionais, e às vezes não vai ser só oferecer. E para mim, menina, assim, é um negócio muito novo, porque eu fico assim, como que não gosta? E na sua gravidez, você ouvia música? Muito. Eu faço tudo com música, menina, tudo. Som. E eu escuto tudo quanto é tipo de som, tudo quanto é tipo de música, assim, não... Mas eu acredito que, né, é interessante isso. Por isso que eu falo que aí a gente vai colher todas essas informações e vai ajudar a família. Né? Então, a buscar caminhos, porque, né, dentro ali do setting, que a gente chama de setting, né, nós colocamos coloca instrumentos, coloca tudo que a gente pensa que a criança vai envolvê-lo, né? Ter algo interessante. No caso, uma criança de 6 anos hoje, né? Movimento, geralmente eles gostam, eles curtem mais. Então a gente vai começar com esse movimento. Sim. Movimento, olha, às vezes é nem som, às vezes é algo super inusitado, que os pais falam, nossa, isso é musicoterapia? Sim, porque a gente vai capacitar a criança, né? É lógico que nossa matéria-prima é o som, mas a gente também vai utilizar outros recursos para conquistá-la, que eu acho que é conquistar. Conquistar, e ela vai sair das sessões e utilizar isso na vida dela. Sim. O objetivo principal é isso, é tirar, né, a demanda principal dele ali, se é essa parte, se é ou, né, dessensibilizar, né, preparar a criança, ou dar função, né, ou a parte de comunicação não verbal, o que estiver dentro do nosso plano terapêutico, a gente vai fazer acontecer. Eu falo que nem que for para ficar de cabeça para baixo, nós vamos fazer, né? Então, a musicoterapia abrange tudo isso, né? Mas é justamente isso. A música não vai ser o canal pro Arthur, assim, não vai ser o primeiro passo para ele. O olhar tem que ser terapêutico mesmo, e não assim de um professor de música, né? O professor de música não vai conseguir achar caminhos para acessá-lo, né? Então, essa distinção é muito importante. E a gente esbarra de novo na questão da falta de capacitação de profissionais, né? Essa foi a minha barreira de não ter proporcionado isso para o Arthur ainda. De não ter próximo de mim um profissional capacitado para me auxiliar nisso, sabe? Exatamente, Mirella. E aí a gente se depara mesmo, né, com a formação que a gente sempre fala, né? Eu divulgo muito em rede social, eu às vezes até fico chata um pouco, mas é importante nós falarmos sobre isso, porque essa conduta terapêutica, para acontecer, eu preciso de uma avaliação. Então, nós aprendemos a fazer as avaliações dentro da minha área, dentro da área da musicoterapia. Claro que essa criança vai trazer essas habilidades, eu vou olhar, observar, né? E depois eu traço um perfil terapêutico para desenvolvê-la dentro desse processo, né? Então, a musicoterapia tem esse olhar terapêutico, e não eu utilizo a música somente, sim o meu olhar. O que muda, Mirella, é o olhar do terapeuta dentro da situação, dentro das sessões. Quando você fala que tem avaliação, tem escalas formais também ou não? Você tem tem um protocolo formal de avaliação? Tem vários. A que eu utilizo é uma escala muito utilizada por vários musicoterapeutas em nível Brasil, que se chama INTAP. Então, ela tem 10 domínios, a que eu estou usando agora, tá? Mas tem outras. Como eu falei no início, né? É base científica, e todo momento a gente se depara com novos estudos. Isso é maravilhoso. Então, a gente vai sempre se adequando conforme vêm os estudos. Então, essa que eu estou usando tem 10 domínios. E dentro dos domínios tem subdomínios. Motricidade ampla, fina, motricidade oral, né? Às vezes a criança não tem a motricidade adequada para a fala. Então, nós vamos brincar de assoprar, né? Onomatopeia, né? Que ele traz sensorial, desenvolver aí através das sessões a parte sensorial, o cognitivo, o emocional, o social, a comunicação expressiva, comunicação receptiva, e o final, tanto é que é a 10ª, é a musicalidade. Então a gente começa, né?
tendo esse olhar. Quando a criança chega, né, os pais chegam, Simone, ele tem esse déficit, né, tem isso, né, fala, eu vou através da coleta dessas informações, né, eu vou já olhar para a minha escala de avaliação. Eu não faço a avaliação dos 10 domínios, porque a gente não consegue, né, abranger tudo isso. Mas você vai direcionar. Isso. Né? Conforme a cada 6 meses a gente reavalia novamente, vê, né? Tanto é que tem a escala, tá bem estruturadinho, né? E aí sim, a partir daquele momento que eu vejo que a criança subiu, conseguiu atingir os objetivos daqueles 6 meses, eu faço uma outra reavaliação e coloco mais algum domínio que eu vejo a necessidade maior, que às vezes, né, nessa conversa, a musicoterapia é uma troca simultânea e sempre constante com os pais. Então, os pais vão trazendo, né, o que é nas outras sessões. Então, eu falo, o objetivo é dentro da minha sessão, mas eu quero que expande esses canais de comunicação. Como é que está? A musicoterapia vai trabalhar o sensorial? Sim, né? Você tocar o seu tambor, às vezes a criança chega assim, Mirella, tem um paciente que ele chega, bate no tambor de forma desregulada. Ele tem essa necessidade, essa busca. E o que eu faço? Deixo o primeiro momento e vou conduzindo, né? Vou guiando para ter um ritmo constante, porque aí entra novamente. Os estudos falam que conforme o ritmo, ela se organiza. Então, olha que incrível. Se eu não tiver base científica, se eu não compreender tudo isso, como que eu vou atender? Como que eu vou conseguir auxiliar? Sim. Né? E, Simone, uma dúvida que eu acredito que muitas mães tenham. Vou procurar uma musicoterapeuta que tenha aba. Não precisa ter aba, certo? Não é uma formação exigida. O musicoterapeuta, a formação por si só, ela é científica. Exatamente, Mirella. Claro que o ABA vem para nos auxiliar, mas a musicoterapia já é uma formação necessária, né? Tem este olhar. Então, nós vamos colocando, né, as adaptações dentro das sessões conforme esse olhar. Né? Mas a musicoterapia por si só já consegue abranger e ajudar, auxiliar nesse desenvolver da criança. Assim como a gente tem fono, que tem o ABA, TO, que acabam fazendo, mas não são formações obrigatórias. Exatamente. Né? Você tem a ciência em si daquele tratamento, e aí, no caso de manejo de comportamento, claro que sempre ajuda, né? Para os nossos autistas, enfim. E até mesmo, mas não precisa ter formação, pode trabalhar em conjunto, em equipe, conversando, porque para trabalhar com você, eu não preciso ser musicoterapeuta, certo? A musicoterapeuta é você, mas você pode me auxiliar dando direcionamento, assim como o profissional de ABA, como uma TO para orientar as questões sensoriais que são identificadas e que, sem dúvida, vão ser de grande valia para você montar o seu plano estratégico. Exatamente. E, Mirella, não precisa saber tocar para você fazer musicoterapia, para você ser o paciente, tá? Não precisa saber tocar, cantar. Eu não tenho jeito para... às vezes os pais falam, meu filho não tem jeito para musicoterapia. Não é isso. Aí você tá pensando na aula de música. De música, tipo assim, não tem jeito pro canto. Ele não vai ser um cantor, não vai ser um músico, então, mas não é isso que se busca. Exatamente. Não precisa. E aí, entra um pouquinho também dentro dos consultórios com fono, TO, psicólogo, que eles utilizam a música. Ótimo recurso, mas não é isso que faz ser musicoterapeuta. Entendeu? Então, o musicoterapeuta, ele é um profissional que tem até, Mirella, aqui no estado de São Paulo, tem a APMESP, que é a Associação dos Profissionais Musicoterapeutas do Estado de São Paulo. O meu registro é 3/21/0305. Nós temos um registro. Então, quando você tem uma formação, você se forma... CRM, uma UAB. Isso, exatamente. Então, o que eu aconselho para os pais quando vai... Olha, eu fazer quero... a busca. Isso, eu preciso, né? Na minha cidade não tem. Vai no conselho, na APMESP, né? Que a APMESP, ela tem. Então, a lista de todos os cadastrados, né? Os inscritos. Que legal, e isso é uma boa dica, pessoal. E às vezes também, Mirella, os planos de saúde, né? Olha, eu vou indicar essa pessoa, tá? Pais, vocês têm que buscar uma pessoa que tem capacitação, que tem formação. Porque não adianta ser somente, eu toco o violão, eu sou um musicista. Eu tenho formação, Mirella, de piano, né? Eu escutei você falar que você toca, formada e tal. Eu tenho essa formação.
E depois eu fiz graduação em música, eu fiz graduação em artes, né? Fui estudando e fiz a graduação em musicoterapia para poder atuar. Antes eu não poderia atuar. Sim. Né? Eu não pude, claro que aí a gente foi perceber, foi compreender esse universo. E aí, através dessa conversa que nós temos, né? Que nós tivemos, para a gente entender como é grande e como ajuda, né? Eu falo que eu não trabalho, Mirela, com o diagnóstico. Eu trabalho mãe, nós vamos desenvolver potencialidades. Porque o diagnóstico, né, tá ali. Sim. Nós vamos trabalhar para subir esse marco, né, do desenvolvimento da criança. E todos conseguem, cada um no seu tempo. Sim. Com paciência e a intervenção precoce. A intervenção precoce. Eu tenho criança que está chegando para mim com 1 ano e 7 meses, 1 ano e meio. Na verdade, a musicoterapia ela pode ser aplicada no ventre materno. Então, assim, ó, de maneira bem geral, tá? Nós estamos falando do TEA hoje especificamente, mas abrindo um pouquinho, a musicoterapia ela vem. Musicoterapia gestacional, musicoterapia para adolescente com transtornos, com síndromes do pânico, ansiedade, adultos dentro da neuroreabilitação. Então, um paciente fez uma cirurgia, tem um déficit, né? Aí nós vamos trabalhar utilizando a música para capacitar esse paciente. E também que é maravilhoso a musicoterapia dentro com os idosos. Então, eles têm todas as demandas, todas as áreas nós conseguimos entrar. Os idosos e crianças com TEA têm muitos estudos, né, científicos atuais, porque eles investem muito, né? Mas todas as áreas nós temos também PubMed, que publicam dentro de hospitais, Mirela. É lindo. Você vai acolher, como eu falei, nós temos os nossos métodos. O método receptivo, a pessoa está em coma, né? A gente vai fazendo esse acompanhamento, né? A musicoterapia ali dela, de acordo com as pulsações do batimento. E é lindo de ver, porque você vai acompanhando. Só que você tem que saber colocar, porque se você colocar algo que ela não vai... Seja aversivo, né? Isso. O que vai acontecer? Ela vai ter um déficit. Então, a gente tem que estar trabalho constante. Nós, enfermeiros, médicos. Então, assim, é muito bonito. E tem também a musicoterapia organizacional. Eu tive vários professores que só trabalham dentro de organizacional. Por exemplo, eu tenho um professor em Brasília que trabalha dentro de um restaurante. Para quê? Para ter um fluxo melhor dos atendimentos, para as pessoas estarem unidas, para a produtividade daquele restaurante funcionar melhor. Então, ele trabalha constantemente, ele é musicoterapeuta e trabalha. Então, você imagina uma informação dessa, né? Se a pessoa, né, falar, não, só vai lá tocar, vai tocar durante o... ao vivo. Não, o musicoterapeuta ele pode fazer isso, mas é muito mais amplo o trabalho dele, é trabalhar com o humano, né? Trabalhar com essa produtividade. Que legal. E Simone, você separou umas dicas práticas aqui para os pais, né? De como que a gente pode aplicar isso. É muito importante, pessoal, a gente ter a consciência que a família precisa sempre, isso em todas as terapias, todas as áreas, assumir um papel ativo nessas estimulações. Isso precisa ser trazido para dentro de casa. Isso de orientação parental, né? Essa conversa com os terapeutas para você dar continuidade. Não existe milagre que você vai levar para alguém e vai que melhora sem que a sua vida em casa não esteja refletindo isso, né? E com a musicoterapia também dá para ser feita essa orientação parental e estimulações que você pode proporcionar em casa, né? Sim, sim, Mirela. Quando a criança chega aqui, Simone, olha, eu tenho uma dificuldade, né? Mãe, então vamos fazer assim, ó. Eu trabalhei hoje na sessão, isso. Então, a gente dá aquela dica. E a mãe ali, eu falo, mãe, 50% funciona na minha sessão, 50% é com vocês, né? Então, Mirela, uma coisa muito interessante que a gente lê, a gente estuda, mas você fala, será que funciona? E funciona. O som, ele é uma vibração.
Então, quando eu trato essa criança, eu atinjo indiretamente toda a família. E quando a mãe leva para casa dela uma música, porque eu falo, mãe, não precisa você saber cantar perfeitamente, porque o seu filho vai olhar para você com amor. Então, a sintonia entre mãe e filho vai aumentar, vai ficar mais firme. Então, a música, além de estimular a fala, de estimular toda a parte cognitiva dele, ele também vai criar esse canal de comunicação. Tanto é que antigamente os avós, né? Sim. Nossos avós, nossas mães cantavam, entoavam. Então, olha a grandeza. Então, eu sempre falo para as mães, olha, mãe, então vamos aprender a cantar a música do nome. A música do nome é uma das favoritas. Por quê? Porque eu olhei dentro, né, das sessões a dificuldade. Eu falei, a criança tem que pertencer. E o nome traz muito sobre nós. Né? A nossa identidade, né? Identidade, particularidade, o ser, né? Então, algo muito importante. Eu falei, não, então vamos fazer. Então, fiz uma música. Legal, vai, vamos lá. Então vamos lá, hein, ó. Agora eu vou dizer meu nome para você. Agora eu vou dizer meu nome para você. Qual é o seu nome? E aí a gente olha dentro dos olhos. Às vezes a criança não está, a gente procura. Né? Abaixa, procura o olho. Qual é o seu nome? Repete de novo. Agora eu vou dizer meu nome para você. Qual é o seu nome? Porque todas vão perguntar, né? A hora que vai para a escola, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Então a repetição faz com que nós, né, o cérebro registre. Então eu falo assim, pais, cantem, gravem a musiquinha, aprendam, que funciona muito bem. Que nem essas dicas todas que você separou. Onde que as pessoas podem encontrar, além daqui? Você sabe, Mirela, que assim, eu preciso ainda organizar isso, porque a gente vai acontecendo muitas coisas no setting muito rápido. É dinâmico, né? Não é uma coisa, uma receitinha de bolo, não, né? Não, é assim, muito... é vivo, né? Isso, então assim, ali, eu pode entrar no meu canal, Simone Musicoterapia, pode pedir ele. Você tem um canal no YouTube. E tem também um canal no YouTube, Simone Favarin Rodel. Também tem. Deixo lá várias músicas. Isso, várias, então, várias. exato. Porque às vezes falta ideia pra gente. Assim, eu não sei mesmo tirar ideia assim, da cartola. Dicas mesmo, né? Outra, Mirela, que é muito interessante é a criança aprender a idade. Né? O pertencer dela naquele momento, né? E cada ano que passa, a evolução. Então eu fiz uma para a idade que é sucesso, que é assim, ó. Eu não sei, você também, qual é a idade da criança bem bonita que se chama Arthur, bem bonita que se chama Arthur. Arthur, quantos anos você tem? 5. E aí a gente exagera as expressões, exagera e repete, né? Então, nós utilizamos o nome, o pertencimento e a idade cronológica ali dele para ele poder compreender onde ele está. No outro ano, novamente, você vai fazer 6, aumenta, você vai fazer 7. Então, eu falo para as mães, exagerem. Teatralizar. Entonar, fazer caretas, Uau, né? Porque você já vai estar trabalhando onomatopeia, né? Isso. Prosódia, né, da criança, exatamente. O tom que ela fala robótica, né? Então a gente trabalhar as expressões faciais adequadas para aquela sensação. Então são tantas associações, né, para serem feitas. Um caso rapidinho. Pode falar. Tem um paciente meu que chegava, não falava nada, né? E foi falando, né? Começou devagarzinho. Aí a mãe dele falou assim, Simone, teve um dia que ele falou assim, ele falou Simone Rosa. Simone parou um tempinho, latência, Rosa. Aí ela falou, o que tem a Simone Rosa? Simone Rosa. Aí ela falou, Simone, olhando pra você agora eu vi. É o batom rosa. Então eu falo, eu exagero, eu saio de casa. Às vezes meu marido fala assim, olha amor, não é por nada, mas tá um pouquinho exagerado. Ah, então tá, era isso que eu queria. Então eu estou ótima, estou preparada pra aula, obrigada. Porque eu coloco, então...
né? Com o objetivo, Sim, a fala. sim. Então a gente vai, envolve, interage mesmo, gesticula. Então, mães, pode fazer e manda recadinho lá para mim, vai funcionar. E repete. Então, são as repetições que são importantes também, né? E é legal isso, a sua sacada da questão do batom. Eu usava muito com o Arthur. Menina, eu comprei batons esdrúxulos, assim, porque ele tem um contato visual fugaz. Então, a dificuldade de sustentação e até para criar uma conexão e ele se interessar. Olha para mim, né? Olha para mim. Uhum. Então, eu brincava muito com acessórios, assim, mas não conseguia direcionar o olhar dele para onde eu queria, né? E até mesmo para ele fazer a imitação motora e para fazer depois a imitação vocal, né? Porque primeiro vem até o motor. Então, isso da gente exagerar, né? É muito importante. Exatamente. E eu ficava trocando batons em casa para fazer as atividades, para fazer contato visual pro Arthur, né? Sustentar por mais tempo e manter esse interesse. Olha lá, ótima dica, né? Para mãe que tá começando, excelente dica. E unindo isso com música, então muito legal, muito bacana. Posso falar mais uma dica? Bora lá. Bom, então tem a do oi e do tchau, né? Dá tchau, fala oi para as pessoas. Então eu fiz uma paródia. Quando eu chego na escola, eu digo oi, 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 oi. Quando eu vou embora pra minha casa, eu digo tchau, eu digo tchau, 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 tchau. Muito legal. E a repetição, né? E toda essa função de comunicação. Então, olha as informações. O meu nome, minha idade, o oi, o tchau. E aí, agora, o próximo? Próximo, vamos lá. Tem vários, eu separei Sim. aqui. Quando a gente conversou um pouquinho, eu falei, gente, tem essa. Fui, uma que é muito, muito usada, que dá pra, né, estimular muito aí, é a sopa do neném. Ai, gente, essa música é tão fofa, Por né? quê? Porque além de você utilizar a letra em si, né, ali a gente vai fazendo as paródias, né? Então, você sabe que essa musiquinha despertou interesse no Arthur. Ele não fica escutando, curtindo essa música, mas por quê? Porque fala algumas coisas esdrúxulas, né? Do que tem na sopa. E aí, de novo, a questão do engraçado, que é algo que chama atenção para ele. E aí eu comecei a fazer brincadeirinhas. Tem barata? Tem, sei lá, a gente vai, né? Tem dinossauro? Tem. E aí ele inventa, fica inventando. Foi muito legal essa musiquinha. Exatamente. Para reter a atenção e despertar, porque você vai falando coisas que de fato tem na sopa, o que é aí de categorizar alimentos, né? E do que não, isso aqui tá fora, aquela discriminação, né? Do que cabe, o que não cabe. E esses absurdos, as crianças costumam achar muita graça, né? E aí você vai também. Tem, para criança que necessita um pouco mais do apoio visual, tem pela internet mesmo, você busca. As imagens, isso, né? Exatamente. Isso. Tem, eu sempre recomendo, Mirella, começar somente com a voz. Sabe? Sem exagerar. Olha, tem na tela, Simone. Às vezes é muito estímulo. Não precisa. Mãe, ele precisa de você. Mãe, a criança precisa de ouvir você, de estar, porque além dele ouvir, você vai estar com atenção totalmente para ele. Sim. Então, isso trabalha muitas funções ali. Então, eu costumo vou fazer o básico e depois a gente vai improvisar. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem jacaré? Será que tem chulé? É 1, é 2, é 3 e já! Que tem na sopa, na comida do Arthur? Que tem na comida do Arthur? Será que tem dinossauro? Será que tem feijão? Será que tem chocolate? Será que tem videogame? É 1,
é 2, é 3 e já! Só aí a gente trabalhou quase todas as habilidades daquela avaliação que eu citei. Então a gente trabalha motricidade oral, cognitivo, né? E entra um pouquinho mais dentro da seletividade, né? Sim. Que quantas crianças, né? É simples, mas é daí que a gente consegue. Por isso que eu falo, Mirela, a musicoterapia abre canais de comunicação. Uhum. É a partir daí que a gente vai abrir e enxergar, né? Olha as ramificações que uma música pode trazer para a mãe, né? Um pensamento, poxa, eu não tinha pensado nisso, porque a vida é assim, né? Sim. A gente vai montando. E aí, eu sempre, né, vou fazendo o que tem na vida, que tem na vida do Arthur. Será que tem mamãe? Será que tem papai? Será que tem escola? Será que tem videogame? A gente já antecipa para essa criança. Antecipa, coloca ela dentro desse ambiente da vida dela, né? Dos gostos, porque nós somos seres que nós temos gostos. Você cria uma musicais. identificação. Então, exatamente. Esses últimos 2 exemplos que você deu pensando nele, claro, né? Você já acho que foi a primeira vez que eu pensei em alguma, se fosse uma aulinha, que fosse, né, fosse uma sessão, eu tenho certeza que o Arthur ia estar prestando atenção. Porque você falou coisas com que ele se identifica. Então, você não é... A música tá ali, mas você trouxe detalhes dele ali, né? Então, quando você falou dinossauro, chocolate, videogame, eu falei, nossa, pronto, é ele. É o meu filho. Mas, exato. E é muito legal a gente ter... improvisar isso, de pensar em coisas que ele possa se identificar e chamar atenção para aquilo. Né? E Mirela, só assim, essas dicas que eu trouxe, né, para os pais, claro que tem que ter uma organização dos horários para fazer a intervenção, para eu sentar ali no chão, ou sentar na cama, ou sentar na frente. Então é muito importante. Não adianta estar lá fazendo comida e você, claro, já ajuda, já. Mas o melhor seria a gente assim, ó, isso, né? Próximo, de frente, próximo. 10 minutos. Sem distrações, né? TV ligada, cachorro Tira latindo. Tipo, isso, tenta ali naquele momento. Isso. Você tirar os distratores, né? Para ser mais proveitoso. E que não precisa ser. Não é uma aula de 1 hora, uma sessão de 1 hora. Isso que eu ia falar. Às vezes a mãe tira ali aquele tempinho, né? Para fazer, para estar com a criança. Criança pequenininha. Né? Na hora de trocar a fralda, você ali, ó, você trocando, tendo o contato, né? A pele, o contato, o carinho, ela ouvir a sua voz. Qual é o seu nome? Lá, ou às vezes né, uma entonação com lá, lá, lá. Com a música que marcou a nossa vida. Quem de nós não tem uma música Sim. que marcou, né? Então tem algo. Então, mamães, papais, vovós, tirem de dentro. Com certeza vai ter muitas coisas que vai ajudar. Como a Mirela falou, que enxergou o filho dela. Cada um vai enxergando, né, o seu filho, o que ele gosta, né? O que funciona. Porque o que para Mirela vai funcionar, para vocês não. Então, Exato. assim, a gente tem que compreender, conhecer uma forma da gente se conhecer e respeitar o seu filho, porque, né, é necessário isso. Então, sentem aqueles minutinhos, criança que não é verbal, senta e começa. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. Eu cantei tanto o Seu Lobato que eu mudei um pouquinho. Né, não é uma composição minha, mas eu peguei um pouquinho, né, de uma pessoa essa música. É assim, ó. Estava passeando pela floresta quando eu vi... Eu tenho na minha mão um cavalo, que é o que a criança mais gosta. Tá, pegou o objeto que ela mais gosta, que brinca ali. Um cavalo... Cavalo estava passeando pela floresta quando eu vi, e coloca perto dos olhos, um dinossauro. Olha isso. Você já fez a criança, né? Pelo som, ela tá aqui. Sim. Né? E colocar. Então, é simples e dá para fazer.
Dá para fazer, com certeza. Que genial. Dá pra levar você pra casa? Será que cabe aqui no meu bolso, Simone? Como que a gente faz isso Vou lá aí? visitar o Arthur. Que demais. É que a gente tem a cabeça muito fechada. Muito do basicão, de mais do mesmo, né? Mas assim como toda terapia, ela é individualizada. Então, não tem receita de bolo. E aí, se você pegar, né, assim, o que é feito para todo mundo, o que é para massa, nunca incluiu o Arthur. Então. Né? Nunca incluiu. Então, tem que ter uma forma de chegar até ele. Sim, sim. Bom, eu vou citar mais uma que também faz muito sucesso, é muito importante para esse mundo TEA. São as partes do corpo. Então é assim, ó. Aperte a campainha do nariz, blim blom, blim blom. Pisca a janela dos olhinhos, tique, 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 tique. Mexe a chaminé das orelhinhas, abre a portinha da boquinha. Bate no telhado da cabeça, toque, 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 toque. Abra os seus braços e apareça. Vamos voar, lá de cima é bem melhor. Vamos voar, lá de cima é bem melhor. Quantas, né? Você ouvindo, quantas informações a gente traz. Sim. Partes do corpo e abraça. Por isso o exagero mesmo. Isso. E a onomatopeia, ela é um recurso muito importante. Para mim também foi... Eu usei muito de onomatopeia para me fazer notar pelo Arthur. Né? Porque esses barulhos, pá, bum, cabrum, né? Sonzinhos, fazia com que ele prestasse atenção em mim. Esses exageros são necessários, né? Por muitas vezes eu só sentava do lado dele, não brincava com ele, porque toda vez que eu tentava brincar junto, ele se sentia invadido. Tipo, não mexa nas minhas coisas, os blocos. Então eu comecei a empilhar blocos do lado dele, imitar, mas aí eu derrubava e fazia um negócio de exagero e dava risada. Nossa, olha. E aí acho que no começo era meio assim, que essa louca, né? Alguém avisa essa senhora, né? Para chamar atenção, para começar a fazer ele me notar. E aí, depois, um próximo passo de gostar da minha companhia. Né? E é interessante você falar, né, relatar isso como mãe. E eu sempre falo, eu faço isso, tá? Eu, enquanto musicoterapeuta, eu inicio uma música e finalizo. Mesmo se a criança não tá nem aí para mim. Não, até ela saiu, mas eu finalizo. Mãe, olha, eu tenho que finalizar. Que às vezes as mães entram no início... A gente tem que finalizar para eles saberem que é uma estrutura, tá? E aí, no começo, primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia tal. Aos poucos ele vai compreendendo que tem começo, meio e fim, porque tem previsibilidade. Exato, legal. A música é previsível. Então, quando ele compreende a previsibilidade da estrutura, né, da música, ele vai saber que, tá, legal, vai chegar aqui nesse final, eu vou poder fazer o que eu quero. Então, ótimo. Então, exatamente como você fez, né? Subir ou descer, exagero. Esse que eu acabei de cantar, que é as partes, né? O abrir a boca. Né? O toque, o sensorial, a cabeça. Quantas crianças têm, né, dificuldade? Eu acompanhei um menino, até com a autorização da mãe, eu postei. E ele tinha uma sensibilidade muito grande no corte de cabelo, Mirella. E eu acompanhei um incômodo, né, muito grande. Eu acompanhei da segunda sessão que ele foi, da segunda corte de cabelo, né, e até a quinta, eu acho que foi a quinta. Mirella, um enorme avanço. Levei meu violão, eu cheguei lá no salão. Durante o corte, você ficava junto. Cheguei, até ela foi, acompanhou. Foi lindo, lindo, lindo. Foi né, a primeira, e aí vai no outro corte. E a mãe, Simone, você pode ir. Porque é lógico que essa criança, ela gosta, tem um prazer, conseguiu dar função para a música, né? Então, ele gosta muito. Então, levei meu violão, né? Eu acho que o salão falou, Simone... Peraí, você vai fazer aqui, é corte de cabelo, né? Música ao vivo? Não. E aí eu fui acompanhando, conforme a necessidade do... Olha que timer que me deu na hora, sabe? Né? Conforme a gente foi... Eu fui até pesquisar algumas coisas, mas eu falei, não, vamos lá, vamos ver como que é isso.
Conforme o corte, né, se aproximava, eu aumentava a velocidade do ritmo. Se ela se afastava, eu diminuía. Então, para dar as sensações para ele, a intensidade, se ela usava uma maquininha para ele não ouvir, eu aumentava o volume da música que eu estava cantando ali. E falava sobre cabelo. Tem uma que é: como é que penteia o cabelo do leão? Como é que penteia o cabelo do leão? Só fica nesse refrão. E depois vai entrando cabelo pro lado, é do Camalu, né? Cabelo pro lado, cabelo alisado, cabelo cortado. E aí, antes dele ir, eu fui mostrando o cabelo do leão, como faz, né? Fui cantando, fui separando as músicas que ele identifica aqui. Faz parte da são identidade reforçadoras sonora também. para ele ali, são reforçadores para levar naquele dia, né? E aí foi muito legal. Agora a última sessão, o último corte de cabelo dele, ele ficou excelente, não desceu uma vez da cadeira. Compartilhou, só que assim, sempre muito próximo, eu ali tocando essa intensidade. E em muitos momentos eu também parei, esperei, como eu falo para, né, a musicoterapia, nós temos os sons, mas o silêncio também é importante para nós. Muitas vezes, né, ficar quietinho e saber o momento de ir, saber o momento de voltar, saber o momento de dar 2 passos, 3 passos, mas saber o momento de dar 5 para trás. Né? Porque é uma evolução. Então, foi muito legal. Esse dia, eu vou falar para você, foi muito gostoso. Porque para ele, né? Isso assim, você tem alguma, sei lá, você vai fazer um procedimento cirúrgico, você vai tirar sangue, alguma coisa que pode ser muito desconfortável, invasivo, como o corte de cabelo, provavelmente era para ele essa invasão e muito aversivo. E aí você, para ajudar a tolerância, ajudar, né, assim, você não dessensibilizar com um estímulo que é muito positivo para você. Então, isso ajuda demais. Isso traz conforto, né? E aí, conforme vai repetindo, porque, de novo, precisa da repetição, né? Não é uma vez. É a repetição. Você vai criando naquele cérebro aquelas conexões cerebrais ali, né? De uma sensação, por fim das contas, foi mais legal do que difícil, né? Aquela experiência. Sim, e aí a mãe ficou muito feliz, porque que mãe que não quer ver, imagina, né, Mirella? Nossa, então assim, eu vou falar para você, foi uma das experiências mais lindas. Eu falo que todos os dias são experiências lindas de crescimento, tanto para o paciente quanto para nós, né? Porque mas aquele dia, eu falei, poxa, eu me senti acolhida, porque eu acolho, mas aquele dia, por quê? Porque eu consegui, através da sonoridade, acolher aquela criança. E ele deu com certeza, o cérebro dele registrou algo positivo. Positivo, exato. Então é isso que a gente precisa, deixar, né, registros positivos. Porque vai chegar uma hora que fica automático, ótimo, né? E vai tendo forças para enfrentar outras, né? Porque o resto da vida vai. Sim. Foi muito legal. Que legal. Posso falar mais uma? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu fiz... Peraí, deixa eu ver, tem mais. Bom, eu vou falar de uma experiência e eu tenho certeza que essa música, né, muitos pais já vão saber cantar, mas está agora no mundo Bita. E a gente vai trabalhar os números de forma, né, diferente um pouquinho, que é assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, parem! Aonde é que vocês pensam que vão? Aonde é que vocês pensam que vão? Aonde é que vocês pensam que vão? Pluti, plati, zum, não vai a lugar nenhum. Pluti, plati, zum, não vai a lugar nenhum. 10, 9, 8, ou o contrário. 1, 2, 3, 4, 5, parem! Aonde é que vocês pensam que vão? Só no do parem. Você parou o som, você tá na sonoridade ali tocando. Parem! Opa, peraí, você tá dando um alerta ali, que a hora que, né, tem alguém me chamando. Então esse eu trabalho muito com crianças que não verbais, que compreendem, Mirella. Compreendem o momento do parem.
né? E aí os números, 1, 2, né? Na sequência, às vezes só até 3, 1, 2, 3, aí depois você aumenta. 1, 2, 3, 4, parem! E aí assim vai, né? Então, é um conceito muito importante de trabalhar, porque a gente sabe que muitos autistas não têm esse sinal de alerta, o nível de alerta regulado. Então, se expõe a muitos riscos, né? Então, tem muitas mães que não conseguem, às vezes, passear com a criança, que ela sai correndo desembestada. Isso é muito comum, autista sair correndo, né? E os pais têm muito medo e pânico disso. Se você ensinar o conceito do pare, de compreender, né? E é um conceito muito importante de trabalhar por várias situações de risco que a gente vive com as nossas crianças ali. Exatamente. E aí a última dica que eu trouxe é das expressões, né? Que essa eu falo que às vezes até a gente trabalha todas as sessões ali de forma até de involuntária, não precisa ser até dentro da música, mas eu vou ensinar mãe, pai, facinho, cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Eu vou fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Eu vou fazer. Tá trocado um pouquinho. Na música original é outra, né, versão. Mas eu trouxe isso porque eu vou fazer cara de bravo. Cara de dor de barriga. Olha ali o sensorial ativando. Estou com dor de barriga. Eu faço assim quando estiver doendo a barriga. Cara de susto. Que susto! Cara de inteligente. É o que vamos ver. Inteligente todo mundo vai fazer. Pam, param, pam, pam. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Eu vou fazer. Cara de feliz. Perfeito. Demais. Perfeito. Parabéns, Choro. Simone. Só terminar porque cara de choro. Então, a hora que a criança tá chorando, cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Eu vou fazer cara de choro. Porque vai dar função para aquilo e não ficar solto, né? Então, eu vou fazer cara de choro. Muito então, assim, legal, muito bacana. E assim, cada dia, como eu falo, é muito prático, né? Então a gente vai sempre colhendo essas informações e sempre pensando qual é a necessidade. Às vezes a mãe, Simone, eu tô montando, não fiz ainda, mas a do cocô e xixi, super importante, do sim, do não, né? Então muitos conceitos importantes, né, para trabalhar. Então a gente vai bolando e através da música o cérebro registra de outra forma. E curta, eu falo assim, curtinha, prática, fácil, para a criança registrar. Quem nunca fica cantando, né? Como que é aquela das Casas Bahia? Cadê meu celular? Tá na não, falei tá na Pernambucanas. Cadê meu... Pronto, gravou. E às vezes você volta para casa com isso aqui, né? Né? Pensa, você tá lá, registra. Então, para eles também. Aí, né, a gente utiliza esse recurso da música dentro de casa ali, mãe, pai, insiste, vai dar certo, com certeza. Legal, Simone, muito obrigada pela sua participação. Mirela. Gostei muito de participar. Eu amei. Tô saindo aqui assim com uma cabeça nova para isso, né? De como de fato, né, uma ciência de intervenção e que a gente tem que considerar mesmo, né, para incorporar ali o tratamento da criança. Aí, e a sua dica, de onde é mesmo que tem que buscar para o pessoal que tem que caçar aí, se tem na região, profissionais capacitados, né? Isso, Tem em São Paulo, chama APMESP. Isso. Tá? Que é o órgão que regula a categoria. E também, Mirela, tem em nível Brasil, chama UBAN. Tá? UBAN. União Brasileira de Musicoterapeutas. Então tem aqui Régio Brasil e depois por regiões, né? Legal. Então nós estamos divulgando, falando. Eu vou para a rádio Araçatuba já falar. Figurinha carimbada. Já, lá vem de novo, mas é importante, Sim, Mirela. Às vezes até é uma necessidade da gente divulgar dentro da área da saúde, quantos profissionais, né? E de forma séria, Mirela, de forma, sabe, científica. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de procurar, porque
é isso que faz com que a gente possa atender melhor. Eu me preocupo muito com o atendimento, Sim. né, dos meus pacientes. Então, nós precisamos estar sempre atuantes, sempre estudando, mas para ser musicoterapeuta tem que ter formação. Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Mirela. Pessoal, fiquem ligadinhos, porque a edição especial da Outspod do Integrateia tá muito, muito bacana. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.